Meu nome é Isabelle Lane, 28 anos. E por 18 meses seguidos, minha família agiu como se eu nunca tivesse existido, até que minha tia postou uma foto do meu apartamento e do meu Tesla branco. E, de repente, eles precisavam de $25.000. A campainha soou como um tiro. Eu estava no meio de um gole do café que Reed acabará de servir quando ela tocou. Um olhar pelo olho mágico e meu estômago caiu. Mamãe, papai e Colton, parados bem na porta do meu apartamento no 15º andar, em Little Rock. As mesmas pessoas que desapareceram da minha vida depois que eu saí. O dedo da minha mãe pairava sobre a campainha novamente. Papai olhava para o chão. Colton mudava de peso, os olhos já vasculhando a vista. Eu ainda não abri. Meu coração batia forte. Como eles descobriram esse endereço? Se você já foi apagado pelas pessoas que criaram você, sabe do que estou falando. Já estive lá, e li todos os comentários. 2 anos antes, em Springfield, Missouri, eu estava na pia da cozinha, mãos enterradas na água morna com sabão, esfregando os pratos azuis lascados que usamos nos almoços de domingo desde que eu tinha 10 anos. O ar trazia o cheiro persistente de frango assado misturado com o cheiro forte do detergente, e o zumbido baixo da televisão entrava da sala como um ruído de fundo de uma vida na qual eu já não cabia. Meu irmão, Colton Lane, esticado no sofá marrom gasto, pernas penduradas no braço, celular brilhando no rosto enquanto se gabava para a mamãe sobre sua última sequência em um aplicativo de apostas online. Olha só, Janete Lane. 3.000 em uma noite. Te disse que meu sistema funciona. Ele exibia a tela inclinando para que ela visse os números piscando. Mamãe, Janete Lane, inclinou-se sobre o ombro dele, óculos de leitura escorregando pelo nariz, voz cheia de orgulho. Esse é meu garoto inteligente, sempre pensando à frente. Você vai se dar bem em breve. Sequei minhas mãos lentamente na toalha de prato desgastada, pendurada ao lado do fogão, o tecido áspero contra minha pele, e respirei fundo, um peso maior que os pratos. Esse era o momento que eu havia ensaiado no espelho, aquele em que esperava finalmente roubar um pouco de atenção. Ei, família, tenho algo para compartilhar. Minha voz atravessou a sala, mais firme que o tremor no meu peito. Acabei de ser promovida a UX Designer Sênior na empresa. A nova posição é em Little Rock, Arkansas. Vou me mudar na próxima semana. A sala não fez pausa. O polegar da mamãe continuava deslizando na tela do celular, atrás de vídeos de receitas. Papai, Marvin Lane, estava colado na poltrona reclinável, controle na mão, equilibrado em um joelho, olhos fixos na reprise do jogo do Chiefs do ano passado que assistira dezenas de vezes. Colton mal olhou para cima. Legal. Manda fotos da Kubicli ou algo assim? Ninguém perguntou sobre o aumento salarial, a viagem de 3 horas para o sul, ou quantas noites tarde eu passei trabalhando nos Mucu PS para conseguir isso. A voz do locutor preencheu o silêncio. E é mais um touchdown para Kansas City. Mais tarde, naquela noite, abri o grupo da família, o mesmo thread que usamos para listas de compras e memes ocasionais. Digitei uma despedida cuidadosa, anexei uma foto nítida do apartamento moderno que me esperava em Little Rock, com suas linhas limpas e cômodos vazios, e pressionei enviar. A mensagem foi marcada como entregue. Esperei, atualizando a tela a cada poucos minutos. 1 hora se passou. Então, minha mãe postou uma foto da mesa do almoço de domingo. Frango assado, purê de batatas, vagem, com a legenda simplesmente, combustível da família. Nenhuma resposta para mim, apenas uma sequência de emojis de junhar de primos com quem eu não falava há anos. Eu fazia minhas malas sozinha no meu quarto de infância, sob o brilho fraco de uma única lâmpada, dobrando suéteres dentro de uma mala surrada que de repente parecia pequena demais para tudo que eu estava deixando para trás. As paredes ainda carregavam contornos tênues de onde posters haviam pendurado, logos de bandas, cartas de aceitação na faculdade, sonhos que se apagaram mais rápido que o papel. Cada camisa que eu enrolava trazia o eco de conversas que nunca aconteceram, de celebrações que me deixaram de fora. Lá embaixo, a risada de Colton explodia novamente, aguda e despreocupada, seguida pelo aplauso encantado da mamãe. Eu fechei a mala com um zíper que soou final e a empurrei pelo corredor sem dizer uma palavra. Na manhã seguinte, carreguei o carro antes do sol nascer, a rua silenciosa, exceto pelo estalo do cascalho sob os pneus.
As luzes das varandas brilhavam nas casas vizinhas, mas a nossa permanecia apagada. Pausei na calçada, chaves frias na mão, meio esperando ver uma silhueta na janela, um aceno, qualquer coisa. As cortinas nunca se moveram. Entrei no banco do motorista, girei a chave e me afastei do único lar que eu conhecia. À medida que as ruas familiares davam lugar às placas da rodovia apontando para o sul, rumo a Little Rock, uma tristeza profunda e silenciosa se instalou sobre mim, como a neblina da manhã. Não era raiva, ainda não. Apenas a percepção vazia de que as pessoas que me ensinaram a andar, a ler, a amarrar os sapatos, podiam me ver dirigir 3 horas para longe sem um único adeus. 18 meses depois, em Little Rock, eu tinha me estabelecido em uma rotina quase normal, começando a maioria dos dias com uma rápida checada no celular antes de ir para o escritório. Tentei ligar para minha mãe 3 vezes durante aquelas longas semanas. Uma vez depois de lançar um grande projeto, outra no aniversário dela, e finalmente só para dizer olá. Cada tentativa caía direto na caixa postal, com a voz gravada dela, alegre e distante, pedindo para deixar uma mensagem após o sinal. Eu nunca deixei. O silêncio vindo de Springfield ficava mais pesado a cada chamada não atendida. Mas eu empurrava isso para baixo e me concentrava nos novos designs esperando na tela. Em uma manhã de sábado, estava na pequena cozinha do meu aluguel temporário, medindo a quantidade de água na cafeteira enquanto a luz do sol entrava pela única janela que dava para uma rua silenciosa. A máquina começou a gorgolejar assim que meu celular vibrou sobre o balcão. O nome da minha mãe apareceu na tela. Atendi no segundo toque, surpresa, mas esperançosa. Oi, mãe. A voz dela veio com força, sem cumprimentar. Isabelle, timing perfeito. Preciso que você venha ajudar a limpar a garagem da casa antiga amanhã. Você consegue fazer isso, né? Ela falava como se eu ainda morasse a 10 minutos dali, como se a mudança tivesse sido apenas uma viagem de final de semana. Apertei o telefone com mais força, o cheiro do café de repente intenso. Mãe, eu estou no Arkansas. Little Rock, eu te disse quando saí. Houve uma pausa, e então o tom dela ficou cortante. Arkansas? Você quer dizer que realmente fez isso? Que simplesmente abandonou a família por causa de um trabalho? A acusação caiu pesada, distorcendo fatos que eu tinha compartilhado meses atrás. Eu não abandonei ninguém, disse, mantendo a voz firme. Aceitei uma promoção, mas mesmo que eu estivesse aí, não posso largar tudo para limpar a garagem. Ela bufou. Tudo bem, seja egoísta. A gente se vira sem você. A linha caiu antes que eu pudesse responder. Fiquei encarando o telefone silencioso, o café esquecido, enquanto terminava de passar pelo último chiado da cafeteira. Alguns dias se passaram em um borrão de reuniões e prazos, mas a ligação ficou martelando na minha cabeça como um hematoma. A curiosidade me venceu certa noite, enquanto eu rolava mensagens antigas procurando um contato de trabalho. Abri o grupo empoeirado Lane Family Updates, o mesmo do qual minha mãe havia me silenciado meses atrás, mas nunca me removeu. Entre memes de aniversário e correntes de oração, encontrei prints que Trinity havia postado das fotos que eu enviei para ela em particular, com a legenda para a mamãe. Ela está vivendo bem agora. Olha essa vista. O carimbo de data era de 2 dias antes da ligação repentina da mamãe pedindo para eu limpar a garagem. Meu sangue gelou. Liguei para a Trinity imediatamente. Ela atendeu no terceiro toque, com um tom casual. Oi, tudo bem? Trinity, você enviou fotos do meu apartamento para minha mãe? Perguntei direto. Houve um instante de silêncio, e então um suspiro. Olha. Ela ficava perguntando como você estava, e eu achei que ela sentia sua falta. Eu ofereci um pouco de dinheiro por atualizações. Nada demais. Achei que ajudaria a conectar as coisas. Conectar as coisas. Minha voz subiu, apesar de eu tentar manter a calma. Você vendeu informações da minha vida por dinheiro da mesma pessoa que me ignora. Não foi bem assim, protestou fraca. Eu só. Acabou, eu cortei. Não me contate novamente. Encerrei a chamada e bloqueei o número em um movimento só, a tela borrando por um segundo antes de eu colocar o telefone virado para baixo. Afundei no sofá, puxei uma almofada para o colo e a abracei como se pudesse absorver a dor.
A traição doeu mais que as palavras da mamãe. Trinity era a única pessoa fora da família em quem eu confiava os detalhes do meu recomeço. As pequenas vitórias que me mantinham firme. Saber que ela as trocou por trocados de alguém que nem se dava ao trabalho de atender o telefone deixou uma dor crua que se alojou pesada no meu peito, tornando o apartamento silencioso ainda mais vazio. O tempo começou a curar em Little Rock, enquanto eu me entregava ao ritmo da cidade, acordando cedo para correr pelos caminhos sinuosos que margeavam o rio Arkansas, onde a água captava a luz da manhã em ondulações cintilantes, e a brisa fresca carregava o cheiro de terra molhada. Em um dia frio de outono, com o suor esfriando na pele e a respiração ainda em baforadas constantes, dobrei uma curva perto da antiga ponte de ferro e quase colidi com um corredor que mantinha meu ritmo. Ele parou de repente, rindo enquanto se analisava. Desculpa. Acho que estamos no mesmo ritmo. Era Reed Harrison, alto, com um sorriso fácil e fones pendurados no pescoço. Conversamos sobre a trilha, os melhores cafés da região e, antes de terminarmos o percurso, ele sugeriu tomarmos uma xícara no café logo à beira do caminho, de onde o aroma de grãos recém-torrados escapava pela porta. Aceitei e me surpreendi com o quão natural aquilo pareceu. Nas semanas seguintes, aqueles cafés pós-corrida se transformaram em jantares no QB Astro, no centro, e em caminhadas de fim de semana pelo Pinnacle Mountain State Park, onde as folhas explodiam em tons de vermelho e dourado. Também vieram as manhãs preguiçosas de sábado no mercado local, escolhendo pêssegos e pães artesanais. Reed ouvia com atenção quando eu falava sobre o trabalho, sobre os projetos e as telas que me mantinham acordada até tarde, ajustando pixels até tudo ficar no ponto. E, numa noite, sentados num banco à beira do rio ao entardecer, com o céu pintado em tons suaves de roxo, ele se virou para mim com um olhar sério. Você merece ser tratada melhor do que aquilo que deixou para trás, disse simplesmente, pousando a mão sobre a minha no banco de madeira entre nós. As palavras caíram leves, mas firmes, e começaram a desfazer, pouco a pouco, os muros que eu havia construído sem perceber. O trabalho logo recompensou o esforço. Meu gerente me chamou para uma reunião sobre as avaliações de desempenho após o lançamento bem-sucedido de um grande projeto de redes e de aplicativo, meses de wireframes e testes com usuários. A promoção para um cargo mais alto veio acompanhada de um aumento considerável, e os números no aplicativo do banco pareciam irreconhecíveis no melhor dos sentidos. Comemorei de forma discreta, visitando 3 apartamentos diferentes antes de assinar o contrato de um condomínio no 15º andar, em um prédio moderno no coração da cidade, daqueles com janelas do chão ao teto e uma varanda que enquadrava o horizonte como um cartão postal. Um mês depois, o Tesla Model 3 branco chegou, estacionado na garagem subterrânea, reluzindo sob as luzes fluorescentes, símbolo de cada hora extra que, finalmente, tinha valido a pena. De alguma forma, a notícia do novo lar percorreu a rede familiar. E no fim de semana, tia Beatrice Brooks e tio Maurice Brooks dirigiram desde Springfield, Missouri, para me visitar, a única visita deles. Chegaram com uma torta de maçã caseira, ainda morna dentro da caixa térmica, e abraços com cheiro de casa antiga. Passamos a tarde desempacotando as últimas caixas juntos, Maurice pendurando uma gravura que eu mesma havia desenhado, enquanto Beatrice arrumava flores frescas do mercado em um vaso sobre o balcão. O jantar foi uma massa caseira com molho fervendo no meu fogão novo, espalhada sobre a mesa de jantar. Risadas enchiam o espaço aberto enquanto as histórias fluíam, fofocas da vizinhança, a última pescaria de Maurice. Beatrice sorria o tempo todo, erguendo o copo de chá gelado. Minha sobrinha cresceu e está arrasando, declarou, com os olhos brilhando. Quando a noite foi chegando ao fim, Beatrice tirou o celular da bolsa para registrar o momento, clicando fotos da sala de estar com suas linhas limpas, da ilha, da cozinha e, por fim, saindo para a varanda para fotografar o Tesla lá embaixo. Postou tudo ali mesmo, à mesa, os dedos voando sobre a tela, com uma legenda orgulhosa. Minha sobrinha neta comprou um lindo apartamento em Little Rock. Ela marcou toda a parte da família Lane antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Assisti às curtidas surgindo de parentes distantes, enquanto um nó estranho se formava no meu estômago, algo que eu não conseguia nomear. O calor da noite permaneceu, mas também uma leve inquietação, sobre quem poderia estar observando, de longe. Naquela mesma noite, Reed e eu estávamos no sofá, com caixas de comida espalhadas pela mesa de centro, rolando distraidamente nossos celulares enquanto um filme silencioso passava ao fundo. Ele pausou nos próprios pés, sobrancelhas erguidas, e virou a tela para mim. Sua tia postou algo, parece a visita. As fotos do início do dia preencheram a tela,
a sala ampla banhada pela luz dourada, a bancada da cozinha reluzindo mármore, e o Tesla estacionado organizadamente lá embaixo, tudo sob a legenda entusiasmada de tia Beatrice, marcando metade da família. As notificações pipocavam sem parar, curtidas e comentários de primos e antigos vizinhos chegando sem cessar. Antes que eu pudesse processar a exposição, uma nova notificação deslizou da minha mãe. Casa linda. Precisamos conversar sobre uma emergência familiar. As palavras pesaram, exigindo atenção. Toquei para abrir a conversa, mas nenhuma explicação adicional veio. Apenas aquelas 8 palavras penduradas como uma ameaça. Meu polegar pairou, e então disquei o número mais por reflexo do que por vontade. Ela atendeu no primeiro toque, a voz tensa, urgente. Isabelle, escuta, Colton se meteu de novo em dívidas de cartão de crédito, e seu pai machucou as costas semana passada. Precisa daqueles remédios caros que o seguro não cobre. Estamos falando de $25.000 para resolver tudo. Ela falou o valor como quem pede um café, sem pausa, sem questionamento. Inclinei-me para a frente, cotovelos nos joelhos, e a sala de repente pareceu menor. Mãe, eu não tenho todo esse dinheiro para dar. Um suspiro afiado do outro lado. Não faça joguinhos. Vimos as fotos. Lugar bonito, carro chique. Você pode ajudar a família. Não é trocado, eu disse, firmeza entrando na voz. Trabalhei por cada centavo e não vou cobrir os hábitos do Colton ou as contas do papai. O tom dela mudou para gelo. Tudo bem, resolveremos isso pessoalmente. Vamos descer na terça-feira, de Springfield. A linha caiu, deixando o tom de descagem zumbindo no meu ouvido. Abaixei o telefone lentamente, mãos tremendo, enquanto a realidade se instalava. Eles realmente planejavam aparecer na minha porta. Minutos depois, outra chamada iluminou a tela. Tio Maurice? Atendi, me preparando. Oi, Isabelle. Acabei de falar com sua mãe. Ela está furiosa e fazendo as malas para terça. Beatrice tentou acalmá-la, mas você sabe como é, mantenha-se firme, seja qual for sua decisão. A voz dele trazia a calma que eu precisava, um porto seguro através da distância. Agradeci e desliguei, mente acelerada. Reed deixou o celular de lado, me observando atentamente, sem pressionar. Abri meu laptop sobre a mesa de jantar, puxando extratos bancários, relatórios de crédito que havia solicitado sobre Colton meses antes, por preocupação persistente, e as contas médicas que meu pai havia enviado uma vez antes de desaparecer. Os números desenhavam um quadro claro, a dívida de apostas de Colton acumulada, o problema nas costas do meu pai ligado a uma lesão antiga com cobertura parcial. Nenhuma emergência real, apenas os mesmos padrões. Imprimi página após página, organizando-as em uma pasta que se sentia como uma armadura. Reed sentou-se ao meu lado, sua presença silenciosa, mas sólida. Não ofereceu conselhos nem soluções, apenas estendeu a mão e entrelaçou seus dedos nos meus, um ancoradouro silencioso enquanto a impressora cuspia folhas e o peso da terça-feira se aproximava. A terça-feira chegou rápido demais, o sol da manhã pouco ajudando a aliviar o nó no estômago enquanto eu andava pela sala, o celular firme nas mãos. O interfone tocou exatamente às 10 em ponto, agudo e insistente, anunciando a chegada deles no saguão. Atendi, coração batendo contra as costelas como se quisesse escapar, e me posicionei perto da porta, com Reed esperando silenciosamente no quarto, fora da vista. A batida na porta veio pesada 3 toques rápidos que ecoaram pelo apartamento. Abri e encontrei minha mãe liderando o grupo, olhos já vermelhos, com papai atrás, mancando levemente, e Colton fechando a fila, braços cruzados e mandíbula cerrada. Eles entraram sem convite. Mamãe se jogou no sofá como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Oh, Isabelle lamentou, enxugando os olhos secos com um lenço tirado da bolsa. Seu pai sente tanta dor nas costas, e não podemos pagar os tratamentos sem sua ajuda. Papai assentiu solenemente, acomodando-se em uma poltrona como se cada movimento lhe custasse caro, enquanto Colton pairava perto da janela, encarando a vista da cidade como se estivesse ofendido. Eu fiquei de pé, celular na mão. Sentem-se se quiserem, mas vamos cortar o drama. Eu sei por que estão aqui. Colton se virou, o rosto contorcendo-se. Você acha que é melhor que a gente agora? Morando nesse palácio, dirigindo esse carro,
e não vai salvar seu próprio irmão, egoísta. As palavras saíram venenosas, mas me recusei a recuar. Mamãe entrou na conversa, a voz subindo em soluços. Como você pode ser tão insensível? A família vem primeiro. Desbloqueei o celular e deslizei pela galeria, abrindo prints que havia salvo meses atrás, alertas bancários mostrando a linha de crédito da casa no limite, registros de transações de aplicativos de apostas no nome de Colton, somando dezenas de milhares de dólares, e avisos de execução do banco. Isso não é sobre remédios para a dor nas costas, disse, voz firme apesar da adrenalina. Papai usou a casa para cobrir as perdas de apostas de Colton. De novo. Nenhuma conta médica, nenhum remédio vital, apenas mais dívidas dos mesmos sites que ele jurou ter parado. Aproximei a tela deles, dando zoom nas datas e valores. Papai se mexeu desconfortável, evitando olhar, enquanto o rosto de Colton ficava vermelho escuro. Isso é privado. Como ousa bisbilhotar? Não bisbilhotei, respondi. Notificações push, e-mails que vocês enviaram achando que eu cederia, registros públicos que eu capturei. Está tudo aqui, no meu celular. Mamãe tentou pegar o aparelho, mas eu recuei. O quarto ficou em silêncio tenso, quebrado apenas pelo zumbido distante do trânsito 15 andares abaixo. Meu celular vibrou na mão, o toque cortando como uma tábua de salvação. O nome de Irene Valda apareceu na tela. Minha chefe. Atendi no viva voz sem pensar, precisando da interrupção. Isabelle, timing perfeito, disse a voz de Irene, profissional e calorosa. A equipe executiva revisou os resultados do trimestre, e seu projeto de redesig superou todas as métricas. Vamos lhe dar um bônus significativo suficiente para fazer seus olhos marejarem e promovê-la a líder de design, com efeito imediato. Parabéns. As palavras ecoaram pelo espaço silencioso. A boca da mamãe caiu aberta, o lenço esquecido. Papai ergueu a cabeça, olhos arregalados. Colton ficou paralisado, a raiva esvaziando-se em choque. Mudei o áudio da chamada rapidamente para agradecer a Irene e depois voltei a ouvir. Isso é incrível. Obrigada. Ela prometeu enviar os detalhes por e-mail e desligou, deixando o eco do sucesso pairando no ar. Virei-me para eles, fortalecida pelo momento. Vejam, eu ganho o que tenho, e nenhum centavo serve para alimentar esse ciclo. Saiam agora. Mas a casa. Gaguejou mamãe. Saiam da casa, repeti, apontando para a porta. Colton murmurou algo entre os dentes, mas foi o primeiro a se mover, puxando a maçaneta. Papai seguiu lentamente, e mamãe atrás, com lágrimas novas que pareciam mais de frustração do que de tristeza. Fechei a porta com um firme estrondo que tremeu a moldura, trancando-a para garantir. Reed saiu do quarto, atravessando a sala em poucos passos para me envolver nos braços. Você está livre agora, sussurrou perto do meu cabelo, segurando firme enquanto a tensão derretia dos meus ombros. Expirei longa e profundamente, o alívio me envolvendo como o primeiro suspiro ao emergir de águas profundas. Os dias seguintes se misturaram em calma. Bloqueei todos os números ligados a mamãe, papai e Colton, e liguei para o síndico do prédio ainda naquela tarde para trocar as fechaduras do condomínio. A nova chave deslizou no lugar com um clique satisfatório, o trinco girando suave e final. Uma barreira pequena, mas sólida, contra o caos que finalmente eu havia excluído. As notificações pararam de soar. O telefone ficou silencioso durante os jantares com Reed, nos quais conversávamos sobre tudo e nada. E o sono voltou profundo e ininterrupto, sem o medo de outra visita surpresa. O trabalho fluiu com mais facilidade. A promoção abriu portas para projetos que me desafiavam e me excitavam na mesma medida. As noites longas agora eram preenchidas por descobertas criativas, e não por preocupação. 3 meses se passaram nesse ritmo pacífico até que um envelope manuscrito chegou pelo correio, com a caligrafia familiar de tia Beatrice na frente, carregando leve perfume de papel antigo e tinta. Abriu na ilha da cozinha, enquanto Reed servia café, desdobrando 2 páginas escritas em cursiva cuidadosa, com uma flor silvestre prensada no canto. Tio Maurice acrescentara um pós-fácil em sua letra quadrada no final. Eles escreveram sem drama, apenas fatos. O banco havia tomado a casa antiga em Springfield, Missouri, após os pagamentos atrasarem demais. Mamãe e papai agora alugavam um apartamento pequeno de 1 quarto na região sul da cidade, com papel de parede descascando.
Colton se matriculou em um programa de tratamento para vício em jogos, dormindo no sofá gasto de um amigo enquanto participava de reuniões todas as noites e fazia trabalhos temporários para pagar as contas. Nenhum pedido de ajuda, nenhuma culpa, apenas uma atualização de pessoas que ainda se importavam o suficiente para compartilhar a verdade. Li a carta 2 vezes, as palavras assentando sem a pontada que eu esperava, quase como se estivesse lendo sobre estranhos. Reed olhou por cima do meu ombro, assentindo quando sugeri convidá-los para passar o fim de semana. Tia Beatrice respondeu à minha mensagem em minutos, empolgada com a chance de ver a cidade novamente e escapar da rotina silenciosa de seu lar temporário. Chegaram na sexta-feira à noite, com uma caixa térmica de biscoitos caseiros de aveia e passas, e histórias que preencheram o condomínio com conversas leves, afastando quaisquer sombras remanescentes do passado. Na manhã de sábado, passeamos pelo mercado de produtores do centro, com cestas balançando enquanto escolhíamos tomates maduros e manjericão fresco, e Maurice negociando de forma bem-humorada com um vendedor pelos pêssegos. À noite, cozinhamos juntos, Maurice grelhando bifes grossos na varanda, enquanto o horizonte cintilava lá embaixo, Beatrice mostrando a Reed seu segredo para purê de batatas com alho e um toque de creme, a cozinha cheia de risadas sobrepostas e o aroma rico da manteiga derretendo no amido. Comemos ao redor da mesa, pratos cheios, passando a saladeira e uma garrafa de vinho tinto suave, trocando memórias de encontros familiares mais tranquilos, antes de tudo se fragmentar em exigências e silêncio. Não havia tensão no ar. Apenas o calor de pessoas que escolhiam estar presentes sem amarras. Para a sobremesa, o Apple Crisp morno de Beatrice, coberto com sorvete de baunilha, desapareceu rapidamente. Olhei ao redor e senti a mudança profundamente. Essas eram as conexões que importavam, construídas no respeito e não na obrigação. A percepção se cristalizou nas semanas seguintes, enquanto eu mentorava uma designer júnior que me lembrava a minha versão mais jovem, cheia de ideias, mas insegura quanto ao próprio valor. A verdadeira família não se define pelo sangue, mas por quem fica ao seu lado quando a tempestade chega, e permanece no sol depois, celebrando suas vitórias sem fazer contagem de pontos. Eu tinha isso agora, com Reed, planejando escapadas de fim de semana para Hot Springs, com minha equipe no trabalho, organizando uma festa de bolo improvisada para o último lançamento, e com tia Beatrice e tio Maurice, ligando apenas para saber como estávamos ou para contar uma piada boba. A liberdade tinha o sabor das manhãs sem culpa, das noites cheias de sorrisos genuínos e de um futuro que eu moldava pelos meus próprios termos, sem pedir desculpas. Para mamãe, papai e Colton, as consequências foram duras e inevitáveis, uma casa perdida por execução hipotecária, crédito arruinado e o difícil caminho da recuperação que Colton finalmente percorreu sozinho, após atingir o fundo do poço. As escolhas deles levaram às consequências deles, não às minhas, e o saldo serviu como um aviso escrito em salas vazias e contas atrasadas. A lição é simples: estabeleça limites cedo. Proteja sua paz com firmeza e se cercar de quem te levanta, em vez de te puxar para baixo. Se esta história ressoou com você, agradeço de coração por ter acompanhado até o fim. Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Você já precisou escolher a si mesmo em vez das expectativas da família? Inscreva-se para mais histórias da vida real. Eu leio cada resposta.